Se você clicou nesse vídeo é porque você conhece alguém com diabetes ou você já teve algum exame com a glicose alterada, não é verdade? Então fica aqui que eu sou a doutora Stephanie e hoje nós vamos falar sobre tratamento gratuito de diabetes. Antes de falar do tratamento atual da diabetes e das medicações excelentes que existem gratuitas no mercado, é importante considerar como ela foi descoberta e como os primeiros tratamentos surgiram. Lá no Egito, ainda com registros de papiros, os egípcios anotavam uma doença que a pessoa urinava muito e que comer mais frutas ajudava a pessoa a viver mais. Esses são registros compatíveis com diabetes, porque quando ela é mal controlada, especialmente a diabetes tipo 1, a pessoa urina muito. Essa característica de urinar muito também foi observada por Arateus, que era um discípulo de Aristóteles na Grécia. Ele identificou então o que chamou de diabetes, que é a passagem de líquido, diabetes, passagem como se fosse um sifão, por conta da pessoa urinar muito. Depois disso, alguns indianos foram observando que as pessoas com diabetes, que urinavam muito, elas tinham uma urina que, quando deixada num local aberto, as formigas vinham e ficavam bebendo daquele líquido. Isso foi sendo observado ao longo dos séculos, até que um cientista inglês resolveu tomar a urina de um dos pacientes e ele disse que era doce como mel. Daí veio o nome diabetes mellitus, por ter gosto de mel a urina, de tão adocicada que ela é por conta desses cristais de açúcar na urina de quem é diabético. Daí começou um monte de busca por tratamento, inclusive foi também um jovem inglês que fazia faculdade de medicina que tentou identificar pela primeira vez o tratamento através da insulina. Ele, que tinha perdido um colega de faculdade, tinha morrido por conta de diabetes tipo 1, conseguiu fazer os primeiros testes em pâncreas de cachorro. Depois conseguiram isolar, um bioquímico, conseguiu isolar a insulina de cavalos e de bois e infundiam essa insulina de animais nos humanos. Mas eram tantos animais que estavam sendo sacrificados para tratar todos os diabéticos da Europa na época que começaram a ter mais pesquisas para isolar de forma artificial, sem depender de animais, essa insulina e buscar também substâncias que pudessem auxiliar no manejo dessa insulina. E é aqui que a gente chega nos medicamentos atuais. E hoje eu vou comentar de 3 medicamentos especiais, que são o Glifage, que é a metformina, o Diatarcon, que é a gliclazida, e o Forxiga Edstrit, que é a dapaglifosina. O Glifage, especialmente o Glifage XR, que é o que eu costumo recomendar para os meus pacientes por ter menos efeito colateral. Ele diminui a resistência insulínica, o que dá um efeito muito bom para o diabético, já que esse diabético, em alguns casos, apesar de ter a insulina no sangue, essa insulina não funciona muito bem nas células, existe uma resistência à ação da insulina e essa medicação, o Glifage, ajuda na ação dessa insulina nas células. O Diatarcon, que é a glicazida, ela faz o efeito de sensibilizar o organismo para o efeito da insulina. Acontece que nem todo mundo também pode usar essa medicação, porque ela pode, em alguns casos, até causar glicose muito baixa, hipoglicemia. Só que em outros casos, vai ser um efeito excelente, porque a pessoa não está tendo a insulina numa quantidade muito boa e ela sensibilizando essa insulina faz um efeito melhor. E existem marcas até que facilitam com que essa substância funcione melhor ao longo do dia, que a gente chama de microcristais da própria substância no comprimido, que é aquele pozinho do comprimido. Por isso que é importante, em alguns casos, escolher alguns tipos de marca por conta dessa disponibilização da substância no organismo. A boa notícia é que agora
o Ministério da Saúde aumentou a lista de medicamentos gratuitos na farmácia popular. Basta apresentar a receita tanto do médico particular quanto do médico do SUS e ter direito a essa medicação apresentando o documento de identificação com o CPF. O Ministério da Saúde está anunciando que todos os medicamentos do programa Farmácia Popular vão ser distribuídos gratuitamente. A novidade especial é a dapaglifosina, que tem essa marca de Forxiga ou Edstrit. Antigamente, eu sempre orientava meus pacientes a comprar essa medicação também pela farmácia popular, mas para conseguir um desconto de 50%. Agora, desde 14 de fevereiro de 2025, esse desconto está em 100%. A medicação sai gratuita para quem é do perfil de benefício inequívoco desse tratamento, que são os pacientes com mais de 65 anos. A dapaglifosina, ela é uma medicação que faz com que o açúcar seja mais eliminado na urina. Então, faz também com que muita gente diga que essa é uma medicação que causa xixi doce. Ou, como dizia o pesquisador inglês, urina doce como mel. Daí o perigo também, em alguns casos, de se especialmente a mulher não souber dessa situação, de repente não se limpar também na hora de ir ao banheiro para urinar e acabar desenvolvendo infecção urinária. Então essa é uma medicação que sempre que eu prescrevo para a mulher, eu oriento. Tem que fazer a higiene muito bem feita na hora de usar o banheiro para evitar infecção urinária. E a qualquer sinal de infecção urinária, seria aquela dor a urinar, ardência ou uma dor na região pública, procurar um médico para imediatamente verificar a possibilidade de infecção urinária e tratar. Mas essa é uma medicação que traz muitos benefícios e vocês poderiam inclusive estar perguntando por que uma cardiologista está falando aqui de diabetes, que é uma doença que em geral é o endócrino que trata, né? Porque se a diabetes não for bem tratada, seja com o auxílio do endócrino, seja até mesmo com o cardiologista, que também é um médico clínico, as complicações cardiovasculares existem. Então daí a importância de tratar a diabetes. E quais são as complicações que a diabetes pode causar no organismo, especialmente no sistema cardiovascular? Infarto e AVC. AVC é a principal causa de morte em idosos diabéticos. Daí a importância da gente controlar bem essa diabetes, porque ela pode causar doença microvascular nesses pequenos vasos, nessas pequenas artérias do cérebro e do coração. É claro que existem também outros medicamentos para diabetes, alguns inclusive bem caros, outros que fazem efeito diferente desses três que eu comentei. E aí deixo aqui o link de um outro vídeo que eu fiz sobre diabetes que fala mais sobre eles. Mas hoje o intuito foi realmente chamar a atenção para essas medicações que são gratuitas na farmácia popular e que podem trazer um benefício real para quem tem diabetes. Se você gostou desse vídeo, encaminha ele no grupo da sua família, no grupo dos seus amigos. Tenho certeza que deve ter algum diabético em um desses grupos. Deixe aqui também o seu like e me siga para assistir vídeos como esses e outros vídeos na área da cardiologia. Um abraço!